That sniper's still up. Be careful out there. Bom dia, senhores. Tá, vamos continuar aqui hoje nossa aula lá, batendo no tópico lá, o número 2. Tá? Vamos fechar esse tópico aqui hoje, sistema de numeração. Ok, na aula anterior a gente viu lá a parte geral, sistema de numeração, representação de números, bases, conversões entre bases. Tá? E a aritmética lá entre basicamente entre números inteiros. Tá? Hoje em dia nós vamos expandir um pouquinho mais o conteúdo. Tá? Nós vamos entrar na parte de ponto flutuante, que é um caso bem específico, a forma de representar essa questão do ponto flutuante. Tanto ponto fixo como ponto flutuante. Ponto fixo, na verdade, a gente praticamente já passou pelo assunto. E vamos ver alguma coisa sobre isso aqui, representação de dados, símbolos e caracteres. Tá? Como é que os sistemas computacionais armazenam esses dados? Tá? Desde a forma como é inserido, como é armazenado, tratado, passando pelos diferentes tipos de linguagens ali. Tá, ok? Só peço aí para os senhores, se alguém fez o download do material lá antes das 10:09 de hoje, tá? Que por favor faça o download novamente. Eu já falei isso em aulas anteriores, tem um prazo do curso, tá? Com até 48 horas tem que postar o material lá para vocês, tá? Tem que estar lá disponível na plataforma lá. Só que fatalmente um dia antes eu sempre vou dar uma revisada no material, então pode ser que quando chegar no momento da aula eu esteja com o material mais novo do que foi colocado em 48 horas antes. Tá? Então só peço àqueles que baixem lá o PDF lá, aqueles que utilizam o PDF, fazer anotações e outras coisas, que sempre peguem o PDF ali no começo da aula, tá ok? A bibliografia, as referências são as mesmas lá da aula anterior, tá? O Tannenbaum no apêndice B. Se a gente comparar as duas aulas anteriores, na aula anterior está englobando todo o item. Tá englobando todo o item A, as referências lá. Tá? Nessa aqui eu separei, isolei somente a parte relacionada a ponto flutuante ou representação de dados, símbolos e caracteres. Tá? Então nós temos lá o Tannenbaum, o Patterson, tá? Que está lá no capítulo 3, tá nessas páginas aqui, ok? E no livro do Monteiro também. Tá? A gente tem um quarto livro, tá, na bibliografia que também tem esse assunto. Introdução a sistemas digitais, se eu não me engano. O autor lá, o principal é o TOCCI, T-O-C-C-I. Ele também aborda esse assunto, mas nada diferente que os outros autores também não abordem. Tá? Como é um livro não tão conhecido como os outros, tá? Mas ele existe lá também, eu não coloquei a referência dele, mas ele tem lá também esse assunto lá. Caso alguém tenha esse livro, a parte ali, tá ok? Teve uma pergunta no fórum essa semana, perguntando justamente questão de bibliografia. Tá? Já tinha comentado isso anteriormente. Tá? Tinha uma aluna lá perguntando a respeito de qual livro. Eu queria comprar um livro, qual livro comprar. Tá? Eu já expliquei essa questão anteriormente. O Tannenbaum sempre vai ser a referência básica. Não tem jeito. Toda banca organizadora, não só a Exaex, qualquer outra banca organizadora, sempre vai usar o Tannenbaum ali como referência. Tá? O que acontece? O Tannenbaum é professor universitário. Ele dá aula para alunos de mestrado, doutorado ali. Então, a linguagem que ele usa no livro é um pouco mais, digamos, complexa. Ele trata o assunto de forma bem detalhada, com a linguagem um pouco mais complexa. Então, para entender, para ler e compreender o que está escrito, às vezes é um pouquinho mais trabalhoso. Tá? Mas não tem jeito, é a melhor referência. Não fosse para recomendar alguém, não, vou comprar um livro. Tem que comprar o do Tannenbaum, não tem opção. Os outros, se tiver disponibilidade, adquirir os outros. Tá? O do Monteiro, realmente a leitura dele é mais fácil. Tá? Mais fácil de ser trabalhada. Porém, essa edição utilizada é muito velha. Eles são lá de 2007 ainda. Tá? Mas a leitura dele, digamos, é mais tranquila, tá? De você ler e compreender os assuntos ali. Mas a referência básica não tem jeito, tá? Tem que ser o Tannenbaum ali, não tem opção. Tá? Quando a gente fala aqui em questão de números ponto flutuantes, você vai entrar aqui dentro de um outro tipo de conjuntos numéricos aqui da matemática. Tá? Isso aqui só relembrando matemática básica, tem lá a figura dos nossos conjuntos numéricos. A gente começa lá, nossos números naturais, são todos os números inteiros positivos, números inteiros, positivos e negativos, irracionais, irracionais. E nós temos os números chamados reais, que englobam todos os outros números. Tá? É o conjunto maior ali. Isso dentro da matemática básica ali. Tá? A gente engloba tudo isso aqui, os números reais, engloba todos eles, todas essas representações. Tá? E aí tem duas formas de representação quando a gente traz isso para dentro de sistemas computacionais. Tá? A gente tem lá a chamada representação em ponto fixo, tá? E em ponto flutuante. Ponto fixo é o quê? É convencionado. Tá?
Quando a gente fala em ponto, a gente está falando aqui da vírgula. É a posição onde a minha vírgula vai estar dentro do código. Tá? Então, quando eu estou falando em ponto fixo, eu estou falando isso aqui. Por exemplo, um sistema que armazena valores monetários, por exemplo. Tá? Então, eu estou dizendo que eu vou armazenar isso aqui com 3 casas decimais. Então, todos os meus números que eu tiver dentro desse sistema, tá? Eu vou ter aqui 3 casas decimais. Não importa se tiver o valor ou não, 0. Eu vou armazenar isso aqui da mesma forma. Tá? Normalmente vai ser utilizado principalmente em sistemas financeiros, que você não pode ter erros de arredondamentos. Tá? Então, você vai armazenar isso dessa forma, chamada ali ponto fixo. Aquelas formas que nós vimos na aula anterior lá de decimal zonado e decimal zonado, decimal compactado, que é a forma de representação de binário codificado ali, para decimal, é uma das formas de fazer isso aqui. Tá? Eu convenciono, não, meus últimos 2 dígitos vai ser a minha parte fracionária. Tá? A partir disso aí, meus sistemas estiverem lendo aquela informação que vai ter que se adaptar. Tá? Está dentro do contexto ali de leitura dessa informação, vai ter que conhecer essa informação. Quando eu falo em ponto flutuante, não. Eu uso um esquema completamente diferente para definir o quê? Aonde vai estar a posição da minha vírgula. Tá? Se ela vai estar aqui, se vai estar aqui. Eu vou usar uma figura de um expoente para determinar essa posição. Tá? Utilizando uma forma análoga lá da notação científica, tá? Que eu consigo escrever um número grande em uma quantidade pequena ali de algarismos, tá ok? Então isso basicamente nós vamos explorar nesse assunto sobre representação de números reais ali dentro da forma computacional. Nós vamos explorar essas duas formas aqui, principalmente aqui o ponto flutuante, tá? O ponto fixo é muito simples de compreender, tá? O ponto flutuante é um pouquinho mais complexo, existem diversas variações diferentes ali, tá ok? Aqui só tem um mapa mental com diversos outros, só com alguns exemplos, né, de números ali. Então, números reais, todos. Falou em números reais, a gente está armazenando todos os números naturais, inteiros positivos, os inteiros, tá? Que foi as formas que nós vimos na aula passada lá, formas de representação de números inteiros. Módulo sinal, complemento de 1 e complemento de 2, tá? A gente tem inteiros positivos e negativos. Aí vem números racionais, tá? Vem números fracionários, dízimas e outros números. Números irracionais, raízes quadradas e outros números mais complexos lá, tá? E tem até a figura dos números complexos, que aí já é um outro ponto lá da matemática. O importante é lembrar, com números reais a gente pode representar qualquer um desses números, tá? O resultado de qualquer uma dessas operações, seja o cálculo de raiz quadrada negativo, a gente consegue armazenar ele como número real. E como número real a gente consegue armazenar dentro do sistema computacional como ponto flutuante. Logicamente com algumas limitações, tá? Isso aqui para matemática isso é infinito, tá? Para os fins computacionais não, a gente tem limites, tá? Principalmente na hora de trabalhar, de fazer cálculo com esses números ali. A gente falar simples, armazenamento simples, tá? Talvez a gente consiga uma quantidade extremamente grande, mesmo assim vai ser finita, tá? Seja lá o armazenamento na memória principal ou secundária, uma hora ele vai ter limite, tá? Então essas limitações de sistemas computacionais trazem algumas características diferentes ali. Então a gente não consegue representar, por exemplo, um número extremamente grande aqui, tá? Com a precisão que a gente conseguiria se fizesse um cálculo, digamos, manual ali. Tá? A gente vai ter alguns problemas devido justamente às limitações de memória que a gente tem para guardar esse número. Tá ok? O uso da vírgula, tá? Ou ponto. É para quê? É separar a parte fracionária da parte inteira. Tá? O problema, não existe esse símbolo nos sistemas numéricos. Nenhum sistema numérico que a gente viu, a gente não vai achar esse símbolo aqui, para a gente poder representar ele de forma direta. Tá? Se fosse, seria muito fácil. Tá? Eu representaria ele como um símbolo binário ali no meio e pronto, acabou o meu problema. Não existe, só que não existe isso aqui. Tá? O sistema numérico não trata disso aqui. Tem apenas o quê? Os símbolos ali que representam o quê? Os números. Seja lá qual sistema numérico for. Tá? E para fins computacionais, a vírgula não é realmente representada. A gente sempre vai ter uma forma de convenção, ou lá o chamado ponto fixo ou ponto flutuante, que vai me dizer onde é que a vírgula está, onde é que está meu ponto ali, separando a minha parte inteira da minha parte fracionária. Mas ela efetivamente nunca vai ser representada ali dentro de um número. Tá? Justamente porque não existe isso aqui dentro dos sistemas numéricos. Tá ok? O que é representado? É a sua posição. A sua posição dentro do número, onde é que ela está fazendo ali o ponto ali, tá? Exemplo, fosse representar esse número, tá? Eu posso escrever ele dessa forma,
Mas eu não posso armazenar ele numa palavra de memória dessa forma. Eu vou armazenar ele dessa maneira. Por quê? Eu só tenho zeros e uns para representar isso aqui. Eu não tenho como representar essa vírgula. Tá? Então, como é que eu sei onde é o ponto? O ponto fixo está convencionado. Minhas 3 últimas casas decimais aqui representam a minha posição, onde é que está a minha vírgula. Ou ponto flutuante. Eu vou ter um expoente que vai me dizer que essa vírgula está aqui. Tá ok? Então, só vocês lembrarem desses detalhes aqui a respeito da vírgula, tá? E o principal, que ela nunca é armazenada, tá? Isso nunca vai ter. Sempre vai ter uma forma de abstração ali para me dizer onde está a minha vírgula ali. Tá ok? Aí nós temos aqui a representação em ponto fixo, tá? Ou vírgula fixa. Ela é indicada o quê? Principalmente valores inteiros. Então, quando eu tenho um valor inteiro, implicitamente, eu sempre vou estar dizendo que eu estou representando a minha vírgula. Tá? Por exemplo, seja lá, tem uma representação aqui em 8 bits. Seja lá, complemento de 1, complemento de 2, seja lá o que for. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Nessa representação, considerando esse conceito de ponto fixo, eu estou dizendo o quê? Que a minha vírgula sempre vai estar aqui. Tá? Eu sempre vou ter a minha representação do meu número e eu sempre vou ter a minha vírgula aqui. Isso é equivalente à nossa notação decimal. Tá? Quando eu escrevo um número aqui 100, por exemplo, aqui na base 10, tá? Implicitamente eu sei que a minha vírgula está aqui. Tá? Se eu colocar aqui 100,00, não muda o meu resultado. Ou seja, a minha vírgula sempre vai estar aqui no final. Tá? Quando eu represento isso em termos computacionais, eu tenho o mesmo conceito. Tá? Eu tenho a mesma função ali. Tá ok? Quando eu falo em ponto flutuante, eu vou representar o quê? Quando eu tenho valores fracionários ou meus valores reais. Tá? Porque eu vou escrever de uma forma lá, similar à notação científica, na verdade usando os mesmos princípios do que eu escreveria uma notação científica. Tá? Notação científica, eu estou falando dessa forma geral aqui. Tá? Isso aqui eu estou escrevendo o quê? Estou escrevendo 100. Tá? Em notação científica. Se eu quiser escrever o 1000, eu bastaria trocar o meu expoente. E eu estou representando o número 1000. Tá? Então, essa forma de representação de número em notação científica me possibilite que eu represente isso aqui, que eu trabalho com essa questão do ponto flutuante. Tá? Por quê? Porque eu tenho justamente essa questão do expoente, tá? A base é elevado ao expoente multiplicado por um número. Que eu vou conseguir chegar no meu resultado final. Então, o número, na realidade, quando eu falo em ponto flutuante, eu estou armazenando meu número o quê? Nesse formato aqui. Tá? Logicamente, tem a questão de eu ter o sinal aqui, se é positivo ou negativo aqui também. Tá? E com algumas convenções. Tá? Posso armazenar, por exemplo, convencionar, a gente vai ver aqui nos exemplos. Logicamente, existiram diversas formas de representação em ponto flutuante ao longo do tempo. Tá? Infelizmente, para fins de prova, tá? Não é cobrado somente o padrão do IEE 54. Caiu em questões de provas anteriores, algumas coisas que foram bem específicas. Um caso, por exemplo, que saiu lá de dentro do livro do Monteiro. Tá? Que só alguém que tivesse visto aquele caso, resolvido aquele exercício lá dentro do livro dele, e lembrasse que aquele número estava escrito daquela forma, que ia conseguir resolver aquele exercício. Tá? Então, não existe. E dentro da bibliografia, como tem diversas formas de representação, até nos exemplos ali, como os autores explicam, então não tem como falar, não, para fins de prova, basta decorar lá com as formas de representação lá do padrão IEE 754, que vai resolver todas as questões. Nem sempre. Tá? Porque isso aí vai depender muito de quem está montando a questão, ou simplesmente o cara que montou a questão pegou, fez um Ctrl+C, Ctrl+V do exercício, está no livro, e colocou para a prova. Tá? Então, se aplicar somente o padrão, não vai conseguir resolver. Tá ok? Então, quando fala em ponto fixo aí, ponto flutuante, a gente está falando disso aqui. Tá? É o meu expoente que vai definir a minha posição ali na vírgula. Tá ok? Senhores, pessoal que está online aí, peço por favor, qualquer dúvida relacionada a isso aí, tá? Por favor, poste a sua dúvida aqui. Eu estou sempre de olho aqui no... Apesar do insistente mensagem de atualização do Windows aqui, estou sempre de olho aqui na tela do chat aqui, tá? Esse assunto realmente é um pouco chato, tá? Principalmente para aqueles que sempre tentaram fugir da matemática, mas chega aqui e não tem opção, tá? Isso aqui é matemática básica, tá? Básica aplicada aos sistemas computacionais ali, tá? Infelizmente, a gente não tem outra forma de tratar esse assunto, tá ok?
A respeito desse assunto também, é um assunto que não tem como inventar muito, tá? Então, se alguém viu a aula do ano passado, a gente basicamente vai com algumas coisas que eu adicionei a mais aqui na aula, a gente vai ver praticamente a mesma aula do ano passado, tá? Porque o assunto é o mesmo, não mudou nada, a forma de representação padrão continua a mesma e deve continuar aí por muitos anos, tá? Então isso aqui é basicamente o quê? É conseguir entender todos os conceitos relacionados ali a essa representação de números, tá? Para quando chegar numa prova lá, os senhores não terem dúvidas lá a respeito desse tipo de questões, tá ok? Aqui eu tenho uma tabela apresentando os diversos tipos de dados aqui, tá? Dentro das minhas diversas linguagens de programação, tá? Então nós podemos ver, eu tenho várias linguagens diferentes, tá? Vários tipos de dados que são os nomes utilizados pelas linguagens, tá? E a representação interna deles, tá? Então eu tenho aqui marcado se é ponto fixo ou ponto flutuante. Por exemplo, o Java, que é uma das matérias que cai no concurso, está muito utilizado hoje em dia. A gente tem lá o tipo int, seja o short ou seja o long, tá? Ou seja, quando eu falo do int, eu estou representando o quê? Um número inteiro, tá? Com as opções o quê? Sempre ponto fixo. Por que ponto fixo? Porque eu não vou representar a minha vírgula, tá? Ali está convencionado que é meu número, vírgula, zero, alguma coisa. Então, não preciso representar isso ali, tá? Eu já sei que aquilo está ali. Por quê? Porque é um número inteiro, tá? Com as variações, lógico, 8, 16, 32 ou 64 bits, tá? Que vai acabar lá no long, lá, tá ok? E eu tenho meus tipos float, tá? Que aí já vem para ponto flutuante, tá? Com 32 ou 64 bits. Tá? O Java, por ser uma linguagem já mais moderna, mas digamos, surgiu depois do padrão lá de implementação do IE. Na verdade, todas as outras linguagens foram adaptadas para um padrão representação de dados similar, seguindo lá o padrão IE 754. Tá? O Java não é diferente, então a representação do número. Se a gente pegar lá em Java, eu quero ver o valor binário dessa variável aqui. A gente vai encontrar um padrão lá de representação binário, tá? De acordo com o que existe lá no IE 754, tá ok? Para as outras linguagens, a mesma coisa, tá? Lembrando que o COBOL, que é extremamente utilizado hoje em dia, a gente tem lá questão de ponto flutuante, comp 1 e 2 são um ponto flutuante, e a gente tem a questão dos decimal compactado, tá? Que entra lá naquelas representações que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Utilizando 1 ou 2 bytes para representar o número, tá? Esse tipo, quando a gente fala isso aqui, a gente está falando lá do Binary Decimal Coded, tá? Ou BCD lá, Binary Coded Decimal. Que é o que? Eu vou pegar um tamanho fixo, tá? Por exemplo, lá, 4 bits, por exemplo, ou 1 byte. E eu vou escrever meus números sempre utilizando aquela quantidade fixa de bytes. Então, se eu vou, por exemplo, utilizando 4 bits, se eu vou representar o número 1, eu vou utilizar os meus 4 bits. Tá? Diferente, por exemplo, se eu pegar uma representação lá em ponto fixo, que eu vou usar apenas um bit ali, só o que eu preciso ali. Tá? Quando eu falo desse tipo de representação decimal binário, eu sempre vou consumir o quê? Mais memória. Tá? Eu estou representando o número 21. Eu estou utilizando aqui 8 bits. Tá? Ao passo que aqui eu usaria 2 bits para representar, se eu estivesse utilizando uma outra forma, um ponto fixo, por exemplo, ali. Tá? Eu não estou consumindo todo o meu espaço de memória. Então, só os senhores correlacionar. Sempre falar decimal, binário representado como decimal, a gente sempre vai ter o quê? Um consumo de memória. Tá? O padrão de bits que a gente vai usar sempre vai ser maior ali. Tá? Por isso, a gente relembrar aquela questão decimal zonado e compactado, a gente tem uma faixa de representação pequena. Tá? Justamente por a minha quantidade de memória que eu uso ali, simplesmente para satisfazer o padrão, tá? Que eu estou utilizando. Como eu tinha comentado, a gente tem limites de representação em termos computacionais, tá? Isso não existe na matemática comum, tá? Então isso gera alguns problemas, alguns transtornos ali também, tá? Justamente por quê? As células de memória têm tamanho limitado. Ou seja, se eu estou guardando um número, eu vou guardar ele para fazer algum cálculo. A não ser que seja lá, não, eu achei esse número aqui maravilhoso, eu vou guardar ele aqui só para guardar. Normalmente não, seja lá ponto fixo, ponto flutuante, inteiro ou número fracionário. Em algum momento eu vou utilizar aquilo ali para fazer um cálculo, uma adição, multiplicação ou alguma coisa. Tá? E esse número, no momento que eu for fazer esse cálculo, eu vou ter que trazê-lo para a minha memória. Tá? E o momento mais básico, lá onde a CPU vai endereçar, vai utilizar aquele número, vai cair aqui, dentro de um registrador. Então, a minha quantidade desses números tem que ser compatíveis com o tamanho do meu registrador ali.
Não adianta eu guardar lá um número de 512 bits na memória armazenamento secundário. É possível? É, posso armazenar. Mas eu tenho um problema depois se eu for fazer um cálculo com esse número. Eu for somar dois números com 512 bits. Como é que um ponto flutuante? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu tenho que ter uma forma de trazer esse número, tirar do armazenamento secundário, colocar na memória e executar a operação sobre ele. Tá? Então isso é uma limitação. Tá? Por isso a gente viu ali, o padrão lá, float. Eu tenho, tradicionalmente, 32 e 64 bits. Tem uma outra variação lá que utiliza 80 bits também. Mas, por padrão, dentro das linguagens de programação, mais utilizado, ou 32 e 64 bits, para representar números ali, números reais. Tá? Ou seja, números fracionários ali. Tá? Isso me gera que tipo de problema? Problemas com precisões e erros. Tá? Se eu tenho uma quantidade limitada de bits que eu posso utilizar para guardar meu número, em algum momento eu vou ter que fazer um arredondamento da minha parte final. Tá? Se eu fazer uma multiplicação de dois números ali de 32 bits, com certeza o meu resultado vai ser muito maior que 32 bits. Então eu vou truncar, vou cortar ali o meu resultado final para manter os 32 bits, de forma que eu consiga armazenar ele de volta no meu sistema de memória, ou vou usar alguma técnica de arredondamento. Tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente também. Principalmente os erros que podem surgir ali a respeito disso, tá? A respeito dessa forma, dessas limitações que geram alguns erros ali, tá ok? E outra coisa, a minha quantidade de números que eu posso representar também é limitada, tá? Então, por exemplo, representação em ponto flutuante, o que vai definir o tamanho do meu número é o tamanho do meu expoente, tá? Então, o meu expoente me diz o tamanho do meu número, tá? A gente vai ver como isso funciona também um pouco mais à frente. Ok? Tem mais algum complemento a respeito de ponto fixo? Tá? Então tá, em termos de convenções, tá? Eu posso ter a vírgula onde? Antes do número. Por exemplo, posso criar lá internamente meu sistema e falar, não, todos os meus números são fracionários e todos eles começam com 0, 0, alguma coisa. Tá? Então eu teria o quê? O meu ponto fixo o quê? No começo do meu número ali, tá? Ou seja, todos os meus números vão ser fracionários, eu não tenho opção. Tá? Eu poderia tanto armazenar o 0 quanto o 1 aqui também, tá? Porque se eu estou tratando uma sequência de zeros e uns, fatalmente em algum momento eu vou ter 0 ou vou ter uns. Tá? Então eu posso falar, não, todos os meus números são fracionários, todos eles começam por 1. Ou não, todos os meus números são fracionários, todos eles começam com 0. Tá? Isso aqui a gente falando em sistema binário, tá? Base 2 aqui, tá ok? Ou eu posso ter, como é o caso nas nossas representações de números inteiros, complemento de 1, complemento de 2 lá, tá? No final do número. Ou seja, todos os meus números vão acabar ponto alguma coisa, tá? Normalmente ponto 0. Tá? Dificilmente eu não acredito que alguém colocaria lá um ponto 1, por exemplo. Isso geraria diversos problemas ali de transtornos para você conseguir armazenar esse número. Então, tradicionalmente, minha vírgula está no final do número, eu vou ter um ponto 0, porque isso é facilmente descartado ali, não vai interferir ali no resultado que eu vou fazer com esse número, qualquer outra coisa ali, tá? E só relembrando, seja lá qual for o caso, a vírgula não é representada, tá? Esse é o ponto-chave quando a gente fala em representação de números reais, seja ponto flutuante ou fixo, tá? A vírgula nunca é representada, tá? Essa é uma grande verdade. Então caiu alguma questão na prova lá questionando esse tipo de coisa, que a vírgula foi representada de tal forma, a vírgula não é representada. Tá? Seja lá qual forma, até lá nos decimais zonados lá, ou decimal compactado, a vírgula nunca é representada ali dentro do número. A gente armazena efetivamente somente o que? Os dígitos. Tá? Meus dígitos ali que representam aquele número. Para funcionar isso aqui, tá? A implementação define isso aqui. Tá? Quantos bits eu utilizo para a parte fixa e quantos eu utilizo para a parte inteira. Ou melhor, a parte inteira e a parte fracionária. Tá? A parte fixa aqui surgiu foi automático. Tá? Então, já analisando isso aqui, para ponto flutuante se aplica a mesma coisa. O número fracionário tem sempre o quê? Duas partes, uma parte inteira e a parte fracionária. Tá? Quando eu falo ponto fixo, o quê? Todos os valores têm a mesma quantidade de bits, tanto inteiro como fracionário. Tá? E sua definição é feita o quê? Programaticamente, ou seja, a convenção. Eu vou convencionar que aquele número, tá? Por exemplo, estou representando o número complemento de 2 e que eu tenho a minha vírgula no final, ou que eu tenho a minha vírgula antes. Eu represento números fracionários aqui. Tá?
Os inteiros é um exemplo disso aqui, tá? Então, todo número inteiro é representado sem a vírgula, mas implicitamente eu sei que tem um ponto ali, tá? É o chamado ponto fixo dela ali, tá ok? As formas de representação em ponto fixo. Eu tenho lá sinal de magnitude, complemento de 1 e complemento de 2, tá? O que nós vimos ali na aula anterior lá, tá? Decimal compactado e o decimal não compactado, tá? Então, todos eles são formas de representação em ponto fixo. Então, se cair alguma questão, qualquer forma de representação de número inteiro, tá? A gente vai estar falando lá, sempre você vai se enquadrar nesse conceito de representação ali em ponto fixo ali, tá ok? Aqui nós temos um exemplo, tá? Se eu não me engano, isso aqui é do livro acho que do Monteiro, tá? Então ele chama lá de esquema 1 por 15, tá? Onde eu tenho 1 bit para a parte inteira, tá? E 15 bits para a parte fracionária. E o meu ponto decimal estaria enquadrado aqui nesse meio aqui, tá? A gente estiver falando complemento de 2, meu ponto decimal estaria onde? Aqui, tá? No final do número ali. Ou se eu tivesse um número totalmente fracionário, o meu ponto estaria aqui. Eu estaria representando somente a minha fração, não estaria representando nada na minha parte inteira, tá ok? Essa questão do ponto simples, acho que é bem simples de compreender ali, tá? O ponto flutuante, tá? O ponto fixo, existe algumas limitações. Por exemplo, por quê? Porque eu defino a minha quantidade, tá? Ou eu tenho 1 bit para a parte inteira e 15 para a fracionária, como nesse exemplo aqui, tá? Ou eu dividiria no meio, tá? Eu tenho 8 para a parte inteira, 8 para a fracionária. Eu teria que ter algum esquema desse, tá? O ponto flutuante, a ideia é tratar isso de forma completamente diferente, tá? Em vez de eu definir a minha quantidade de bits, eu vou definir, por meio do expoente, eu vou definir a posição. Dentro daquele número, onde é que está a posição da minha vírgula ali, tá? Aí tem um problema, logicamente, de eu sofrer o truncamento lá da minha parte fracionária, justamente porque minha quantidade de bits que eu tenho para armazenar minha parte fracionária é limitada, tá? E é separado em duas partes, tá? A fração, também chamada de mantissa, tá? Então, quando a gente vê aí mantissa ou fração, parte fracionária é relacionada à mesma coisa, tá? São conceitos, são sinônimos, tá? E eu tenho representado aqui a posição do meu ponto decimal, que ele é chamado o quê? De expoente, tá? Justamente em referência lá à forma de representação e notação científica, tá? Ou seja, eu estou representando o meu expoente, tá? Denominação. Falou em ponto fixo, ponto flutuante. Eu tenho dois termos principais, fração e expoente. E o meu expoente representa o quê? A minha posição do meu ponto decimal dentro daquele número. Tá ok? Um exemplo, tá? Eu tenho meu números reais, o ponto flutuante. Eu também vou utilizar algumas vezes aqui números reais, ponto flutuante. Mas está falando, ponto flutuante é uma forma de representação de números reais, tá ok? Por exemplo, eu tenho esse número positivo, 6132,879, tá? Eu quero representar esse número. Eu preciso representar ele de forma, representar ele de forma computacional, tá? Então, para isso representar, tá? Eu vou ter que fazer algumas transformações ali para que eu consiga representá-lo, tá? Primeiro, separando, o que eu tenho? A minha parte fracionária, tá? E eu tenho o meu expoente, tá? O meu expoente está dizendo o quê? Que a minha vírgula, tá? Ela está andando a 4 posições ali, tá? Opa, mais uma aqui, tá? Ou seja, eu transformando esse número para notação científica, tá? Eu estou fazendo a mesma coisa, é minha quantidade de casas. O expoente representa a minha quantidade de casas que eu desloquei, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá ok? Então, isso é que ele está representando. Então, esse número, se eu pegar ele e for normalizá-lo, tá? Normalizar quer dizer o quê? O meu primeiro dígito aqui sempre vai ser 0, alguma coisa, tá? Isso é matemática geral, a gente fala normalizar dessa forma. A gente vai ver lá quando vê o padrão IEE 754, ele utiliza um conceito um pouquinho mais estendido ali para definir essa posição, tá? Para aproveitar um bit a mais ali. Então, separa minha parte fracionária e meu expoente, tá? O expoente está representando o quê? A minha posição do ponto, tá? Dentro daquele número, tá? Então, é isso que nós vamos armazenar, dessa forma, tá? Se transformar isso para notação científica, não vai escrever isso dessa forma, vezes 10 elevado a 4, tá? Se fosse o sinal negativo, tá? A gente andar com a casa para direita, tá?
Quando a gente anda com a casa, por exemplo, esse número aqui eu peguei e normalizei ele. Eu andei com a minha vírgula para a esquerda. Então, o meu expoente vai ser positivo. Tá? Se fosse o contrário, tivesse esse número aqui, 0,0012 aqui, por exemplo. Eu pegasse a minha vírgula e caminhasse com ela 1, 2, 3 aqui. Eu teria aqui o 10 elevado a menos 3. Eu teria 0,12 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então, escrevendo isso aqui dessa forma, na forma de notação científica, eu consigo facilmente determinar onde é que está meu número. Tá? Isso é relativamente, isso é muito útil quando eu tenho um número muito pequeno, por exemplo. Supor que eu tivesse 20 casas, 20 zeros aqui antes desse número. Tá? Para me representar isso aqui, ia estar aqui o menos 20. Tá? Então, isso aqui eu consigo guardar em termos computacionais. Tá? Agora, se eu fosse precisar guardar esse número todo, uma sequência de 20 zeros aqui, eu ia precisar de 20 bits somente para guardar esses zeros, que não iam me servir para nada. Tá? Então, fazendo dessa forma, eu normalizo o meu número e vou guardar somente o quê? A parte que interessa, meu valor real ali. Tá? Minha parte fracionária, digamos, meu valor significativo ali, da minha parte fracionária ali. Tá ok? Então, essa é a forma geral de representação de números ali em ponto flutuante. Tá? Então, a primeira coisa, vocês têm que lembrar notação científica. Se vocês lembrarem representação e notação científica, fica muito mais fácil compreender lá a forma de representação lá em ponto flutuante. Tá ok? A notação científica tem essa forma geral. Tá? Eu tenho o quê? Mais ou menos, ou seja, eu tenho uma forma de representar aqui o meu sinal. Tá? Mais ou menos o meu sinal, eu tenho aqui o meu número, propriamente dito, tá? Que é a minha fração ou a minha mantissa, tá? Vezes uma base, pode ser a base 2, base 10, aí depende da base que esteja trabalhando, tá? Elevado a mais ou menos o meu expoente, tá? O meu expoente tem sinal, tá? Porque é isso que vai me dizer em que direção vou caminhar para a vírgula. Se é positivo, eu vou caminhar com a minha vírgula para a direita, se é negativo, eu vou caminhar para a esquerda. Tá? O meu resultado final, na hora de eu pegar um número de representação escrita, a forma de notação científica e escrever ele, transformar ele no número real ali representado por ele. Tá ok? Uma outra forma de visualização disso aqui, tá? Também você pode ver se a gente pegar, por exemplo, se a gente exportar lá uma sequence do Oracle, por exemplo. Tá? A gente vai ver lá que o número máximo dela lá, ela representa dessa forma aqui. Tá? Normalmente está 1,e alguma coisa. Tá? Ou seja, eu estou escrevendo meu número numa linha só, sem representar nenhum outro sinal, que eu estou dizendo 4,1E10. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 4,1 vezes 10 elevado a 10. Por exemplo, se estivesse tratando da base 10 ali. Tá? Ou seja, estou dizendo que o meu expoente aqui é 10. Tá? Então, isso é uma outra forma aí de se escrever um número de notação científica. Tá? Coloquei para os senhores aí, caso apareça alguma questão, e os senhores não surpreenderem aí, ver um número com E no meio ali, tá? Quer dizer o quê? Que depois do E eu tenho o meu quê? Meu expoente ali, tá ok? E sempre que o expoente pode ser positivo ou negativo, tá? Não confundir o sinal do número com o sinal do expoente, tá? Eu posso ter um número negativo, tá? Com o expoente positivo ou negativo ou vice-versa, tá? Negativo com expoente positivo ou positivo com expoente negativo, tá? Por quê? Porque o meu expoente está representando o quê? A minha posição da vírgula, ele não interfere lá no valor, no sinal do meu número aqui, tá? Que é representado aqui dessa forma. As vantagens de utilizar essa forma de representação, tá? Vai simplificar a troca de dados. Porque eu consigo escrever um número grande utilizando uma quantidade menor de algarismos. Tá? Muito mais fácil eu transmitir esses dados e de armazenar também. Simplifica meus algoritmos. Tá? Por quê? Porque os números sempre vão estar no mesmo formato. Então, se eu vou fazer um cálculo em ponto flutuante, eu sei que meu número está exatamente naquele formato. Tá? Por exemplo, dentro da linguagem de programação que utiliza lá o padrão IEE 754, no caso Java. Se eu for fazer uma multiplicação de dois números inteiros, lá, 2 floats, por exemplo, o meu compilador já sabe, pô, não, isso aqui está exatamente, esses números estão seguindo o mesmo padrão de bits aqui, eu sei como decodificar o expoente e fazer esse cálculo. Tá? Isso facilita muito. E eu aumento aqui a precisão do meu número. Por quê? Porque eu deixo de armazenar meus zeros desnecessários ali. Tá? Isso aqui é um exemplo. Tá? Se fosse armazenar esse número aqui...
por exemplo, fosse uma convenção, ponto fixo, tá? Falar, eu tenho meu ponto fixo aqui e eu armazeno esse número. Eu ia guardar uma quantidade grande de zeros, tá? Simplesmente porque eu não tenho outra forma, não tenho o que fazer com ele, ia ter que armazenar. Tá? Diferentemente, se eu estiver utilizando a representação lá em ponto flutuante, que utiliza esse conceito de notação científica, eu não vou representar esses zeros. Tá? Eu vou representar aqui 1,2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elevado a menos 10 aqui. Tá? Então isso diminui meu espaço. Tá? E lembrando que mesmo todos os avanços computacionais, hoje em dia a gente ainda continua tendo essas limitações de questão de tamanho de memória. Tá? Porque o que define hoje em dia a minha limitação de memória? Hoje em dia todo nosso sistema, basicamente todas as máquinas vendidas hoje em dia está lá chamada arquitetura 64 bits. Tá? Isso é limitado o quê? Pelo tamanho, pela largura do meu barramento de transmissão de dados. Tá? Impediria que eu tivesse lá uma célula de memória de 500 MB, por exemplo. Mas como é que eu vou transmitir dados para essa célula de memória? Tá? Numa velocidade que seja adequada ali para me executar um cálculo, por exemplo. Ali. Tá? Então, por isso é limitado lá pela largura do meu barramento. Então, eu vou ter o quê? Células de memória o quê? De 64 bits. Meu tamanho máximo ali. Para quê? Porque quando eu precisar fazer um cálculo, eu transmitir aqueles 64 bits, colocar outros 64 bits em outro registrador, por exemplo, executar essa operação e conseguir armazenar o resultado. Tá? Então, por isso que dessa forma não se surgiu nada novo. Até hoje ainda de falar, não, consigo representar qualquer número aí infinito dentro do meu sistema computacional e consigo utilizar eles para fins de cálculo. Tá? Não existe outra forma ainda. Tá? Então, é lá, ou é a questão do ponto flutuante utilizando o padrão IES-754. Tá? Ou com 32, 64 bits, ou com 80 bits, tá? Que é o terceiro tipo previsto lá. Senhores, estou preocupado com o pessoal online, tá? Desde a nossa última aula a gente não teve nenhuma dúvida, nenhum questionamento, tá? Bom, eu espero que eu esteja sendo suficientemente claro, os senhores estejam entendendo tudo, tá? Ou que o assunto seja relativamente fácil para os senhores, tá ok? Tá? Porque normalmente nas aulas anteriores a gente sempre tinha uma quantidade de dúvidas bem maiores ali, tá? Por isso que essas duas aulas eu não percebi ainda, tá? Eu espero que realmente o assunto esteja sendo bem tranquilo para os senhores. E realmente não é complicado, é só um pouquinho de matemática ali, como, digamos, um pouquinho mais chato ali, tá? Questão de dúvidas, senhores, comentar outro assunto, ainda tem alguns problemas relacionados ao fórum ainda, tá? O curso Cidade está fazendo a migração dessa plataforma, só que tiveram alguns entraves técnicos no mês e não migraram a versão do Moodle lá. Então, tem alguns problemas relacionados principalmente à questão de envio de e-mails, de dúvidas, que são postados no fórum. Então, às vezes, os professores demoram muito a responder ali, porque o procedimento normal deveria ser notificado. Toda vez que alguém colocasse uma dúvida no fórum, a gente ia receber um e-mail sendo notificado. Tá? Ou, no mínimo, o coordenador do curso lá, que é o Santana, ia receber o e-mail lá. Só que, devido a problemas técnicos, a gente não recebe. Esses e-mails não chegam, ou chegam de vez em quando. Tá? Então, de antemão, eu peço desculpa para os senhores, que às vezes alguém pode postar alguma dúvida lá no fórum e demorar muito tempo para responder, tá? É justamente porque falta isso aí. Às vezes a gente entra com frequência, mas às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue entrar ali com frequência no fórum ali. E às vezes as dúvidas vão ficando lá um tempo demasiado ali para a gente poder responder, tá ok? Outra vantagem é a questão aqui do ponto flutuante, tá? Eu tenho um equilíbrio entre o tamanho do expoente e o tamanho da fração. E esse equilíbrio, tá, vai me dar uma troca entre precisão e o intervalo que eu quero, de números que eu vou armazenar. Tá? Por exemplo, se eu aumentar o tamanho da fração, eu vou melhorar o que? A minha precisão. Ou seja, minha fração, quantos mais bits eu tiver, tá? Se eu estiver armazenando aqui, ó, 4 bits, a minha precisão é 1. Tá? Se eu estiver armazenando 32 bits a minha fração, a minha precisão é outra. Ou seja, o meu número, tá? Que ele não seja um número, digamos, que dê um valor exato, tá? Seja um número que vai quebrando as casas decimais infinitamente, eu vou ter uma precisão muito maior quando o tamanho que eu tenho para armazenar minha fração. Tá? Ao contrário, o oposto disso, se eu aumentar o tamanho do meu expoente, eu aumento o quê? O meu intervalo de números que eu posso representar. Tá? Por quê? Porque é o meu expoente que vai definir onde é que está o meu ponto. Onde é que está o meu ponto decimal. E isso aí define o tamanho do número que eu posso ter. Tá ok? Então, há sempre esse equilíbrio ali. Tá? Se alguma questão explorar isso aí de forma
descarada aí, desonesta com os senhores lá, tá? Sempre vai haver esse equilíbrio entre tamanho, entre a quantidade de bits que eu defino para representar o expoente e a minha quantidade de bits utilizada para representar a minha fração, tá? São, digamos, são inversamente proporcionais ali. Não seria bem inversamente, tá? Mas um diminui o outro ali, tá? O aumento de um prejudica o outro, tá? Tá ok? Isso é como regra geral dentro do sistema computacional. Sempre que eu aumentar alguma coisa, eu vou perder em outro aspecto ali, tá ok? Como forma geral de representação de números em pontos flutuantes, tá? A gente vai ter o seguinte formato. Eu sempre vou ter, seja lá qual padrão for, eu vou utilizar sempre o meu bit mais significativo, tá? Para representar o meu sinal. Tá ok? Da mesma forma como eu tenho lá em complemento de 1, complemento de 2 ou módulo e sinal, o meu bit mais significativo, ou seja, o meu bit mais à esquerda no número, tá? Vai representar o meu sinal aqui. Tá? Opa, não era bem isso que eu queria escrever aqui. Eu vou ter o meu 0 representando mais e o 1 representando um sinal negativo. Tá ok? Na sequência, tá? Eu vou ter o que? O valor do meu expoente. Tá? E isso aqui também eu vou ter o meu valor codificado do meu expoente. Eu nunca vou ter o meu valor real do meu expoente aqui. Tá? A gente sempre vai ter que fazer algum tipo de cálculo, tá? Para descobrir o valor representado para o meu expoente. Ele pode estar aqui em módulo, em complemento de 1, complemento de 2, módulo e sinal, ou numa outra forma que a gente vai ver lá, que é a representação por excesso, ou também chamado de bias, tá? Que normalmente é empregado, principalmente pelo padrão IES 754, vai ser empregado dessa forma. Tá? Então, sempre relembrar disso aqui. Quando for fazer a conversão do número ou representar, esse valor aqui do expoente, tá? Nunca é o valor real do expoente. Tá? Ele sempre está numa forma de representação. Para quê? Porque ele sempre é um valor positivo aqui. Tá? Eu nunca vou ter um valor negativo aqui. Tá? Mas, dependendo do cálculo que eu fizer, ele vai se tornar positivo ou negativo. Tá ok? E o campo fração ou mantissa, tá? É onde eu vou representar o quê? O meu número. Tá? Então, como eu tinha falado para os senhores, essa parte aqui, isso aqui vai determinar o tamanho do meu número que eu posso representar. Tá? Se eu tenho 2 bits, eu tenho um tamanho. Se eu tenho 8, eu vou ter um tamanho muito maior de número que eu posso representar. E a minha fração, tá? Que é a minha parte fracionária. Então, isso aqui define o quê? A minha precisão. Quantos bits eu consigo colocar aqui para definir o meu número. Lembrando, na hora de escrever esse número, tá? A minha parte fracionária, partindo daqui do meu limite, tá? Por exemplo, aqui seja 1 bits e aqui seja 8 bits aqui. Então, partindo, eu sempre vou escrever o quê? Da esquerda para a direita, eu escrevo o meu número fracionário. A minha parte fracionária eu escrevo dessa forma. Tá? O meu expoente eu escrevo o quê? Da esquerda, melhor, da direita para a esquerda. Tá? Então, isso é importante, não, principalmente na hora de converter, nem tanto. Que você vai pegar o valor, vai estar pronto aqui. Tá? Mas na hora de escrever, por exemplo, tiver alguma questão lá cobrando, represente o número decimal lá, por exemplo, 10,2223 em ponto flutuante, precisão simples. Na hora que você for escrever a representação do expoente disso aqui, tá? Tem que começar a escrever o quê? Da direita para a esquerda. Tá? Porque senão o resultado vai dar errado. E fatalmente, quem montar a questão, com certeza vai colocar as duas opções lá. Tá? Vai colocar a fração correta com o expoente correto e vai colocar aqui o expoente sendo escrito dessa forma. E vice-versa, escrever a fração de forma diferente lá também. Tá ok? Então, só um detalhe, isso é importante aqui na hora de a gente fazer a conversão. Pegar um número decimal ali e representar ele aqui em ponto flutuante. Tá? Logicamente, isso é a definição do padrão, tá? Que vai ser utilizado ali, ponto flutuante. Tá? Matematicamente, não tem nada que impediria que fosse o oposto ali, ou que fosse escrito daquela forma. É o padrão que está sendo, foi definido ao longo do tempo, que utiliza essa forma de representação. Tá ok? Então, no geral, é isso aqui, senhores. Falou em ponto flutuante, tirando as variações. Logicamente, o que vai mudar? O tamanho do expoente e o tamanho da fração. Tá? E a forma de representação aqui do expoente. Tá? Tirando esses dois detalhes, de tamanho e a forma de representação do expoente, geralmente, quando a gente olhar um padrão de bits, falar, não, está em ponto flutuante, a gente vai ter essa estrutura. Tá? Eu sei, vai começar com sinal, eu vou ter meu expoente e depois vou ter minha parte fracionária. Tá ok?
Só um minuto, senhor, só porque eu falei nas dúvidas lá, começaram as dúvidas aqui no fórum. Antônio, professor, se outra forma de visualização fosse negativo, como seria? Excelente pergunta, Antônio. Deixa eu até deixar ela anotada aqui para te responder depois lá. O Antônio perguntou o seguinte, eu pus aquele exemplo lá de forma de representação de notação científica. Ele me perguntou como seria se representar de forma negativa. Tá? Realmente eu não me recordo agora, senhores. Deixa eu anotar aqui para os senhores, eu ponho lá no fórum depois. Que isso aqui já é questões matemáticas ali, né? Não sei como... Realmente como ficaria aquilo ali. Ok, então essa dúvida eu coloco lá no fórum para os senhores lá. Como é que ficaria isso aqui de forma... representação de forma negativa. Em termos de representação, voltando aqui ponto flutuante, apenas a fração e o expoente são fisicamente representados. Tá? Eu só tenho isso representado ali. Tá? Aqui tem outra forma de visualizar o mesmo padrão. Aqui com 32 bits, tá? Eu tenho aqui um bit representando o meu sinal. Eu tenho 8 bits para representar o meu expoente, tá? E o restante, os outros 23 bits ali, tá? Estou representando a minha fração, tá? Aqui o senhor pode ver, tá aqui, unsigned. Unsigned quer dizer sem sinal, tá? Ou seja, esses dois números são representados sem sinal. Não tem nenhuma forma de representação do sinal deles, tá? O sinal do número está aqui no último bit, tá? Como forma geral para calcular o expoente, tá? A gente sempre vai ter o valor aqui, como o IEE lá padronizou como uma representação como BIAS, tá? A gente vai ver o que é ali mais para frente, mas como forma geral a gente vai ter aqui o E menos 127. Esse 127 é o valor do BIAS, ou seja, o valor máximo que eu conseguiria armazenar aqui, tá? É o 2 elevado a n menos 1 menos 1. Vai dar esse valor ali, 127. Tá? Então, como forma de cálculo, eu pegar o meu expoente menos 127, eu vou achar o meu valor real do meu expoente aqui. Ou seja, o meu valor que está armazenado aqui, menos 127, vai dar o meu valor real do meu expoente. Tá ok? Então, sempre lembrar que tem que fazer esse cálculo ali. Tá? A base e o ponto decimal são mostrados de formas... São explícitos, na verdade. Quando eu estou falando de sistema computacional, eu estou armazenando o quê? Binário. Então, eu não preciso de uma forma de representar a minha base. Tá? Eu não vou armazenar nunca o número decimal dessa forma aqui. Tá? Sempre vai ser número binário. Então, é implícito. Está representado isso ali. Tá ok? E o meu ponto decimal vai ser definido o quê? Justamente aqui pelo valor do meu expoente. Tá ok? Justamente vindo da forma geral. Se a gente pegar isso aqui, é a mesma coisa lá da notação científica. Logicamente, você pode notar que tem um 1 a mais aqui, ó, 1 mais fração. Tá? Isso aqui vem lá do padrão IEE 754. Por quê? Como eu vou normalizar a minha parte fracionária, o que ele convencionou? Já que eu vou ter que normalizar, em vez de eu utilizar 0, alguma coisa, 0,1, por exemplo, 0,0 não vai ocorrer nenhum caso, porque a normalização vai chegar até no 0,1. Existem alguns outros padrões, inclusive em exemplos de livro, caiu alguns exercícios que utilizam a forma de representação, o quê? Minha parte fracionária vai começar 0,1, 0 alguma coisa. O IEE, o que fez? Falou, pô, se eu tenho 0,1, por que não eu normalizar esse número para 1,1001? E então eu não represento isso aqui. Tá? Ou seja, eu tenho um implícito. Então, esse padrão aqui é compatível com o IEE, porque ele tem 23 bits para definir ali o tamanho da minha fração, tá? O tamanho do meu número. Só que, por conta dele não armazenar o primeiro 1, tá? A normalização que ele faz ser feita dessa forma, eu vou ter 24 bits. Ou seja, o meu primeiro bit sempre vai ser 1. Tá? Quando eu falo no padrão IEE, eu sempre vou ter o 1 ali antes. Tá? Isso aqui é implícito, isso não é armazenado. Tá? Então, isso aqui é a implicação do padrão lá, de quando eu normalizo o meu número, que ele vai sempre chegar nessa forma aqui. Tá? Eu não represento e ganho um bit a mais. Ou seja, apesar de eu ter somente 23 bits designados para armazenar o meu número, eu vou ter 24 no total. Tá ok? A representação do expoente. Tá? Aí vai depender do padrão computacional. Tá? Poderia ser representado em sinal e magnitude, complemento de 2, ou em excesso. Tá?
Esse excesso é o biased expoente ou somente bias lá. A tradução, normalmente os autores utilizam esse número mesmo ali, tá? Mas o significado de bias é isso aqui, biased expoent, tá? É uma simplificação do nome ali. Também é chamado o quê? Em excesso de n, ou seja, n, algum valor que eu tenho predefinido. Normalmente isso aqui, esse n é calculado em cima da minha quantidade de bits que eu tenho para definir o tamanho ali do meu expoente, tá? Então, todo o meu valor é representado em cima disso aqui, tá? Como é que eu acho o meu valor do meu expoente, tá? O meu expoente, que é o meu valor real do meu expoente, vai ser calculado da seguinte forma. O exp aqui representa o quê? A minha expressão que está armazenada dentro do meu número, menos o valor que eu achei aqui desse bias, tá? Ele é o que? Um valor sem sinal, tá? Ele nunca será negativo, esse valor nunca vai ser representado de forma negativa, é sempre um número positivo, tá? Se fazendo o cálculo dessa forma, sempre vai dar um número positivo, tá? Seja o expoente negativo ou não, o valor, o resultado final sempre vai ser positivo aqui, tá ok? A gente vai ver nos outros cálculos mais para frente, fica mais claro entender essa situação. Questão da normalização. Para o número ponto flutuante poder ser armazenado, ele vai ter que ser normalizado, tá? Tradicionalmente, quando a gente fala em matemática, e alguns padrões lá de representação em ponto flutuante utilizavam isso antigamente, tá? O primeiro dígito sempre será o 0, tá? 0, alguma coisa, eu tenho meu número, tá normalizado, tá? O IEE mudou isso um pouco, a gente vai ver lá, aquela mesma situação que eu passei para os senhores no slide anterior, tá? Quando a gente vê o padrão lá, a gente vai ver mais o porquê, está armazenando. Então, ele utiliza o 1. Mas, tradicionalmente, matemática falou, vamos normalizar o número. Vai começar por 0, alguma coisa. Tá? Isso é dito o número normalizado ali. Tá ok? Ou seja, eu quero dizer o quê? Que o dígito mais significativo da minha fração não é 0. Então, eu vou caminhar com a minha vírgula, a quantidade de casas for necessária, para quê? Para que esse dígito aqui, após a vírgula, tá? Que é o meu dígito mais significativo, não seja 0. Tá? Quando eu não tenho esse dígito como 0, tá? Eu digo que o meu número está normalizado. A razão de utilizar isso? Precisão. Tá? Precisão, porque eu vou deixar de armazenar esses zeros aqui desnecessários. Então, se eu não armazeno 0, eu vou ter um número, a minha quantidade útil de bits vai ser bem maior. Tá ok? Aqui estão alguns exemplos que foram surgindo ao longo do tempo, tá? Você pode achar, hoje em dia tem um padrão. O IEE padronizou isso aqui, tá? Juntou toda essa faranda e padronizou. Mas, para fins de questões de concurso, tá? Como os autores utilizam, às vezes pega um padrão desse aqui, da IBM, ou outro padrão antigo e utiliza para fazer uma questão. Tá? Então, não adiantaria eu passar só para os senhores isso aqui e falar, não, é isso aqui, meu expoente sempre vai estar 8, 11 ou 15 bits, não vai ter nenhuma variação. Isso seria uma inverdade. Tá? Pegar algum professor inspirado lá para criar essa questão lá da Federal da Bahia, pode pegar lá, como já teve o caso, de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente como estava no livro ali. Tá? Então, a gente começou a ter vários padrões, tá? Começando lá com os IBM, DEC, grande porte da Cyber, tinham padrões diferentes ali. Tá? Todos eles o quê? Sempre enquadrando naquela forma. Eu tenho um expoente, minha quantidade de bits é minha fração. Só que isso é o que foi variando ao longo do tempo. Tá? Se a gente começar lá na IBM, por exemplo, eu tinha um total de 32 bits, tá? E eu ocupava 7 bits para mantiça e 24 lá para me armazenar o meu resultado. Tá ok? E, logicamente, tinha variações de questão de base. Nessa época aqui eu usava a base 16. Tá? Ou seja, meu número estava armazenado lá como se fosse hexadecimal. Então, ou seja, eu ia consumir mais recurso ainda. Tanto que o próximo padrão da IBM, logicamente, em consequência, falou, pô, estou armazenando um número muito pequeno. O que fizeram? Aumentaram lá, vão representar em 128 bits. Tá? Se a gente pegar um número representado em hexadecimal, ou seja, eu estou ocupando, para cada dígito, estou ocupando 4 bits. Tá? Então, o meu número já fica bem reduzido. Tá? Aí os outros padrões foram surgindo com algumas variações diferentes, até que o IEE chegou e padronizou isso aqui. Tá? Então, hoje em dia, todo sistema computacional, linguagem de programação, vai dar suporte ao que é isso aqui. Tá? Que é esse padrão definido. Tem a precisão simples, duplas e a estendida. Se a gente pegar a maioria dessas linguagens de programação, a gente tem implementado isso aqui. Precisão simples e precisão dupla. Tá? No Java, não me recordo se eu consigo representar um número em 80 bits. Tá? Não me lembro se eu tenho um tipo específico a representar. Eu sei que eu tenho o float e tenho o double, que eu represento o quê? 32 ou 64 bits. Tá?
Aqui está tudo na base 2, tá? Base implícita, não preciso me preocupar em representá-la, tá? Quando eu falo em precisão simples, eu estou utilizando 8 bits para o expoente, tá? Dupla eu estou utilizando 11, e aqui o precisão estendida eu estou usando 15. Isso vai proporcionar o quê? O tamanho máximo do meu número, que eu posso armazenar, tá? E a minha quantidade de bits também, logicamente, vai aumentando. Aumentando o quê? A minha precisão do meu número, tá? Quanto maior a minha quantidade de bits, mais preciso eu vou ter um número ali representado, armazenado. Só relembrando, base 2, implícita. Eu não armazeno ela em momento nenhum, tá? Isso aqui a gente vai começar desde a teoria lá, dentro dos números lá, tá? Até entender o porquê chegar lá no padrão IEE. Naturalmente, por padrão, todos os números foram surgindo, representação em ponto flutuante, a normalização começava por 0,1. Ou seja, não tinha isso aqui, tá? Então a gente vai ver que tinha alguns exercícios lá que tem que entender esse conceito. Não dá para considerar só o padrão do IEE, que começa por 1,0, tá? Então a normalização normalmente começará o quê? Por 0,1, tá? Sendo que o primeiro dígito da mantissa, que é a minha parte representativa, meu número real ali que eu estou armazenando, vai sempre começar por 1. Justamente o quê? Pelo meu número está normalizado ali, tá? Isso economiza o quê? Vai gerar economia de 1 bit, tá? Por exemplo, se eu fosse armazenar esse número, tá? Eu normalizando ele, eu não represento isso aqui. Eu estou representando, a minha representação começa a partir daqui. Então, eu sempre vou ter essa figura, seja lá qual sistema estiver sendo utilizado, tá? Eu sempre vou ter um número implícito. Seja o 0 ou seja o 1. Tá? Quando é que eu vou ter 1? Somente quando eu estiver falando do padrão IEE. Se eu estiver falando de algum outro padrão de representação, ou o autor criar um padrão de representação lá e colocar no exercício, por exemplo, tá? Normalmente eu vou estar falando o quê? Que está começando como 0, a minha normalização. Tá? Então, se eu vou escrever aquele número, eu vou normalizar ele, vai começar por 0, alguma coisa. Tá? Isso aqui eu descarto e não represento. Até coloquei aqui que não é a regra geral, por quê? Depende do sistema computacional sendo utilizado. Tá? Didaticamente, eu tenho vários exemplos ao longo do tempo. Tá? Na prática, hoje em dia, eu tenho o padrão do IEE. E sempre vai começar por 1. Mas se eu pegar os exemplos que tem ao longo dos livros, eu tenho vários daqueles outros sistemas que começam por 0, se a gente voltar naquele slide, nesse aqui, ó, somente aqui o padrão IEE, eu vou ter a normalização começando por 1,0. Tá? Em todos os outros padrões aqui, eu vou ter começando o quê? 0,1 alguma coisa. Tá ok? Para mim converter o número, tá? Eu fiz uma sequência aqui de ações. Eu pegar um número lá em ponto flutuante, tá? Eu converter ele para o decimal, por exemplo. Ou vice-versa, tá? Eu tiver uma representação, tiver um padrão de bits, que se eu não conhecer como está estruturado aquilo ali, não tem nenhum tipo de significado, tá? É só um padrão de bits aleatório ali, tá? Então eu preciso levantar algumas informações para quê? Primeiro que eu consiga resolver, esse exercício. Tá? Fazer a minha conversão ali da base decimal para ponto flutuante. Tá? Primeiro, identificar o total de bits da representação. Qual o tamanho que eu tenho? 32, 64, 24, 16. Para fins didáticos ou de prova, pode-se criar um padrão à parte lá. Não há nenhum fator impeditivo para isso. Tá? Dentro dos exemplos da bibliografia lá tem vários exemplos com variações diferentes, tamanhos diferentes ali. Tá ok? Seria muito tranquilo se todos os autores utilizassem somente o padrão do IEE, mas às vezes, para fins didáticos, fica mais fácil utilizar um número menor ali. Então, eles utilizam. Tá? Saber o modo de representação da minha mantissa. Tá? Como é que ela está normalizada. Opa, se bem que aqui não é mantissa, né? Bom, isso aqui eu troquei, senhor. Na verdade, a mantissa não tem essa parte aqui não, tá? Na verdade, quando eu falo mantissa, eu tenho que saber o quê? A forma de normalização. Está começando por 0,1 alguma coisa, está começando por 1,0. Tá? Se eu não souber essa informação também, meu resultado vai ser equivocado. Tá? Vai sair errado. Saber aqui o modo de representação do expoente. Tá? Pode estar lá em sinal e magnitude, complemento de 2, por característica bis. Posso representar ele de uma dessas formas. Tá? Saber a minha quantidade de bits que eu tenho para o expoente, para a mantissa. Tá? Porque se eu não souber essa quantidade, eu não tenho como definir o que é o expoente, o que é a minha parte fracionária. Eu não consigo definir isso ali. Tá?
Saber aqui a posição no formato do sinal do número. Ou seja, tem que saber, normalmente para o padrão, como a gente viu, todos os números aqui. É o bit mais significativo, o último bit à esquerda que está me dizendo qual é o sinal do número. Tá? Dificilmente que alguém vai criar um padrão diferente, tá? Falar que é o último à direita que está representando o sinal. Tá? Mas para fins didáticos também não teria nenhuma implicação. Alguém criasse um padrão, explicasse esse padrão dentro das questões e falasse que o último bit, o primeiro bit, na verdade, ali à direita, é o que representa o sinal. Tá? Para fins didáticos, tudo é possível ali. Tá? E eu tenho que saber lá o valor da base de exponenciação. Tá? Ou seja, por se tratar, a gente está sempre falando de sistema binário, essa base sempre vai ser o quê? Vai ser o número 2 ali. Tá? Estamos sempre falando de base binária. Quando a gente falar dessa representação em ponto flutuante. O que eu falei para os senhores de outros exemplos diferentes. Tá? Aqui é a forma geral de representação. Pegar lá a notação científica, está enquadrando isso aqui. Isso aqui tem um exemplo do livro do Monteiro. Tá? Teve uma questão, se eu não me engano, a questão está lá no final da apresentação. Tá? A gente vai resolvê-la depois. Ela utiliza exatamente esse padrão aqui. Tá? Na questão. Então, se alguém não tivesse pegado o livro e visse isso aqui, se eu não me engano, é um padrão lá do PDP-11, eu acho, que utilizava essa forma de representação de número ponto flutuante. Então, se alguém não tivesse visto esse exemplo aqui, exatamente, ou não tivesse assistido as nossas aulas, que eu passei aqui e mostrei o exemplo, exatamente aqui não conseguiria resolver a questão. Tá? Justamente por quê? Porque ele utiliza o bit por sinal, ok, mas utiliza 7 bits aqui para o expoente, tá? E 24 para a mantissa. Então, só essa pequena diferença, isso aqui já fugiu. O padrão IEE utiliza 8 e 23 aqui. Então, se alguém visse um exercício que tivesse sido baseado nisso aqui, tá? E fosse resolver de acordo com o IEE, não ia achar o resultado. Ou ia achar o resultado incorreto. Tá? Não ia dar certo. Tá ok? Então, só para mostrar para os senhores que, infelizmente, para fins de prova, existem várias formas aí. A gente não consegue definir uma única forma ali e trabalhar em cima dela. Tá? Posso ter diversos outros padrões de representação de número ponto flutuante. Tá ok? E aqui tinha mais um detalhe. Tá? Nesse formato aqui, se não me engano, a gente vai ver lá no exercício, mas isso aqui não estava representação lá em excesso. Tá? Esse formato utilizava aqui, se eu não me engano, esse complemento de 2 aqui. Ou complemento de 1, alguma coisa, tá? Quando a gente for ver lá o exercício lá, que está exatamente nesse padrão, a gente vai ver lá qual era o padrão utilizado. Tanto que ele coloca aqui, o expoente, eu tenho 1 bit para o sinal e 6 bits para a magnitude. Tá? Ou seja, só dele colocar isso aqui, a gente já dá para entender que não é em excesso, porque em excesso eu nunca vou ter questão do sinal, meu número é sempre positivo. Então isso aqui ó, é como o sinal e magnitude, complemento de 1 ou complemento de 2, a forma como está representado isso aqui, tá? A forma de representação do meu expoente. Então aqui, digamos, eu teria a representação mais direta, tá? Só que tem um problema, eu teria que saber qual é essa forma. Tá? Mesmo se eu pegasse um exercício e tivesse só essas informações aqui, eu não teria como resolver. Porque eu não sei se isso aqui é complemento de 1 ou complemento de 2, ou sinal e magnitude. Aí eu teria que fazer as 3 formas para tentar achar um resultado ali também. Tá ok? O padrão IEE surgiu o quê? Em 1985. Tá? Justamente por quê? Porque era uma farândola completa. Cada fabricante de computador ali definia o seu padrão. Tá? Aí vinha lá o DEC, a IBM e todos os outros computadores lá, todo mundo tinha um padrão diferente para representar o número ponto flutuante. Tá? Então você imagina, portabilidade nessa época era lenda. Tá? Imagina falar em números armazenados em computadores diferentes sendo trafegados ali de um lugar para o outro. Não ia ter, ninguém ia conseguir chegar a lugar nenhum. Então o IEE definiu essas 3 formas de representação, chamada precisão simples, dupla e estendida, que utiliza 80 bits. Tá? Para dentro das linguagens de programação, isso foi traduzido o quê? Para float double. Tá? E o 80 bits, como eu disse, eu não lembro para os senhores, se alguém souber essa informação, se em Java, por exemplo, eu consigo representar esses 80 bits. Eu não me lembro se eu tenho um tipo de variável específico para armazenar um número desse tamanho ali. Tá? É implementado, informação dos autores implementado na maioria das grandes CPUs. Na verdade, hoje em dia não tem. Todo fabricante de CPU inclui o suporte a esses números ali. Tá? Não tem outra opção hoje em dia. Tá? Principalmente que a gente fala hoje de sistemas operacionais ditos universais, aplicações que executam em diversos sistemas operacionais diferentes, várias arquiteturas diferentes. Se não existisse a padronização, a questão de cálculo numérico seria extremamente prejudicada ali. Tá?
A forma geral de representação do IEE, tá? Tal como a gente tinha visto naquela figura anterior. O primeiro bit, o meu sinal, tá? Eu tenho 1, esse 1 está sempre implícito, tá? Ele não é representado, mais a minha fração, que é para eu achar o meu resultado, achar o tamanho da minha fração, tá? Vezes 2 elevado a mais ou menos o expoente. Com a diferença da única peculiaridade de eu ter 1 aqui implícito, não representado, tá? Que eu preciso somar ele, o valor da minha fração, para achar o resultado depois, tá? É a notação científica. A mesma coisa, tá? Tirando essa pequena peculiaridade aqui, tá ok? O sinal, acredito, não tenha dúvida, tá? Só vai definir se o número é positivo ou negativo, tá? Só relembrando, isso aqui é o sinal do número, não é o sinal do expoente. O sinal do expoente a gente só vai descobrir quando pegar o valor representado lá em bits daquele expoente e fizer a transformação dele, achar o valor real dele ali, tá? Minha fração ou mantissa, tá? Normalmente pode ser escrita mantissa ou somente por um M ali, tá? É o meu valor fracionário. Esse valor fracionário vai estar no intervalo o quê? Entre 1,0 e entre 2 aqui, tá? Ou seja, meu valor máximo que eu vou ter representado aqui, tá? Escrito dessa forma, 1,999, considerando que deu uma dízima infinita lá, vai ser o meu maior número que eu tenho guardado dentro da minha fração ali, quando eu falo do IEE 754, tá? Meu número sempre vai estar nesse intervalo aqui, tá? Por que ele vai estar nesse intervalo? Porque esse 1 aqui é implícito. Eu sempre vou armazenar esse 1 e a minha parte aqui sempre vai ser fracionária. Então, o que? Ela nunca vai ser maior que 1. Tá? A minha parte fracionária, ali, desconsiderando 1, o maior que eu vou ter vai ser aqui, uma sequência infinita de 9s ali, armazenada. Tá? Então, ele nunca vai chegar a 2. Daí, nunca vai ser menor do que 1 também. Por quê? Porque eu nunca vou ter um 0 aqui depois da vírgula, por exemplo. Tá? Então, ele nunca vai ser menor do que 1 ali também. Tá ok? Algumas peculiaridades. Se todos os bits forem 0, a mantissa terá o valor de 1,0. Tá? Então, se eu pegar um número lá representado de ponto flutuante, tá? Tem aqui meu expoente. Ou melhor, meu sinal, mais ou menos, meu expoente. E aqui eu tenho minha parte fracionária. Tudo 0. Esse número não é 0. Tá? Lembrando que eu sempre tenho o quê? Aqui eu tenho o meu ponto. E eu tenho um 1 implícito. Tá? Então, se eu tiver tudo 0, eu vou ter 1,0 representado ali. Tá? Não vai ser 0. Se todos os bits forem 1, a mantissa terá o quê? O valor 1,111, tudo 1. Tá? Lembrando também justamente por causa do 1 armazenado aqui. Tá ok? E o E representa o quê? Meu expoente, que vai definir a minha posição ali dentro da minha vírgula, dentro do meu número em ponto flutuante. Tá ok? É o número padrão Java? A coisa realmente deve ter um uso muito específico aí. Criar esse padrão diferente. Particularmente, em alguns anos aí trabalhando com Java, nunca cheguei numa situação essa. Questão de prova de certificação mesmo para cair isso aí. Né? Para o mundo real, só se for alguma aplicação matemática muito específica ali para alguém precisar utilizar um padrão desse ali, né? Representar ali. Dentro do padrão IEE, ela utiliza também alguns símbolos especiais para representar alguns eventos incomuns. Tá? Por exemplo, quando eu tiver um exercício, alguma coisa, que eu tenho esses números aqui, o mais infinito e menos infinito. Tá? Tá dizendo o quê? Que eu tentei fazer uma divisão por 0. Tá? Ou seja, uma operação impossível ali. Tá? E também resultado de operações inválidas. Divisão por 0, subtração de números infinitos. Aí tem lá a representação que não é um número. Vê o num aqui, é not a number. Ou seja, o resultado não é um número. Ele não consegue tratar aquilo ali. Ele lança um erro lá, um num. Tá? Porque aquilo não é um número. Tá? E todos esses erros advindos do cálculo podem ser tratados via programação. Tá? Normalmente as linguagens vão ter lá. Se você tentar fazer uma divisão por 0 em Java, tá? Você vai ter lá a exceção específica lá.
tá? Para tratar dentro disso aí. Vai pegar justamente todos os erros que podem vir do cálculo das operações que podem ser realizadas aí com os números de pontos flutuantes, tá? Então o IEE também prevê todas essas formas de retorno, justamente porque quem for trabalhar com padrão poder implementar ali o tratamento de exceção ali, ok? Aqui tem um resumo, tá? Das precisões simples ali, precisão simples e dupla, tá? E do objeto representado. Então, se eu tenho meu expoente é zero, fração zero, tá? Eu vou ter representado zero, ou seja, eu tenho tudo zero aqui dentro. Então, aí, teoricamente, eu tenho meu número zero, tá ok? Se eu tenho meu expoente zero e minha fração não é zero, eu vou ter um número mais ou menos positivo implementado, tá? Se eu tenho um expoente, já aqui, falando de precisão simples, de 1 até 254, tá? E na fração eu tenho qualquer coisa, eu vou ter o meu número representado ali em forma de ponto flutuante, tá ok? Se eu tenho 255 no meu expoente, tá? Ou seja, eu estou tendendo ao infinito, a minha fração é zero. Tá? Ou seja, eu estou no meu limite máximo do meu expoente, meu valor máximo que eu poderia ter. Ou seja, acabou, a minha faixa de representação não é possível mais, tá? Então eu vou ter lá um erro daquele tipo, mais ou menos infinito. Tá? E se o meu expoente, por exemplo, nesse caso a precisão simples, for 255, e a fração não for zero, tá? Eu vou ter o erro que não é o número representado, não é o número. Tá? Por quê? Porque justamente eu não vou conseguir entender aquilo ali, fazer aquele cálculo. Então vai surgir aquele... A resposta vai ser aquele NaN ali, o not a number ali, tá ok? Esse aqui é só um resumo das combinações de valores possíveis entre expoente e o conteúdo da fração, tá? E o que ele vai esperar aqui, o que vai ser gerado aqui no final, tá ok? Lembrando, agora a gente está falando somente disso aqui, tá? Então todas as regras se aplicam ao padrão, IEE 754. Algumas questões que o IEE utilizou... Espera aí. Então... Ixi. Ah, não. Acho que era outra coisa aqui. Achei que o Windows estava ficando doido aqui, mas não é não. Algumas coisas que o IEE também se preocupou. Questão de ordenação. Se eu tenho o meu sinal de positivo ou negativo como o bit mais significativo, isso facilita um teste rápido. Vamos fazer comparação entre números, se é maior ou menor. Tá? Ou seja, se é positivo é maior, tá? Eu já descarto logo de cara essa comparação, tá? A questão de eu colocar o expoente antes do significado, ou seja, tem um expoente antes da minha parte fracionária, tá? Isso vai possibilitar o quê? Vai facilitar também a minha ordenação. Por quê? Números com expoente maiores são maiores que números com expoente menores. Então não preciso nem entrar dentro do valor do número, tá? Para fazer já esse tipo de comparação. Primeiro eu comparo o quê? O sinal. Se é positivo é maior. Se eu tenho um número, se o expoente dele é maior, tá? E desde que, lógico, que ele tem o mesmo sinal, tá? Esse número vai ser maior também, tá? Justamente, até a observação, desde que tem o mesmo sinal, tá? Então, um número negativo com expoente 100 e um positivo com expoente 100, o resultado é inversamente oposto ali, tá? Então, não vai ser, essa regra não se aplica, tá? Tá, uma pergunta do Antônio. Professor, nesse padrão IEE 754, o que seria esse 1 mais fração? Isso aqui, Antônio, vamos repetir aqui novamente. Esse 1 mais fração é porque o padrão IEE, quando eu for normalizar um número, tá? Vamos escrever um número binário aqui. 0,0110, tá? Considerando os outros sistemas de representação, tá, que eu tinha antes do IEE 754, tá, e que pode cair alguma questão também. Quando eu falava que eu vou normalizar um número, tá, eu normalizava como? Eu ia caminhar com a minha vírgula até deixar aqui. Esse número ia virar 0,110. Tá? Então isso aqui eu teria meu número normalizado. Por quê? Para me armazenar minha fração, meu número tem que estar normalizado. Tá? O que o IEE fez para ganhar um bit a mais, utilizar um bit a mais? Falou, não, eu vou normalizar meu número de forma diferente. Em vez de eu ter 0,1, eu vou normalizar ele como? Ele caminha uma vírgula a mais e ele vai normalizar como 1,10. Tá? Então, esse 1 aqui, antes da vírgula, tá? Esse 1 é implícito, esse 1 não é armazenado. Tá? Por isso que ele colocou aqui, 1 mais fração.
Como é que isso vai funcionar? Você tem um 1, você vai somar ele com a sua fração, mais 0,10. Você vai achar o quê? O seu valor original aqui do número, tá? Então, esse 1 mais fração é justamente esse 1 implícito, esse 1 que não foi armazenado, tá? Por quê? Porque é o padrão do IEE normalizar o número dessa forma, tá ok? Então, é isso aqui. Quando fala que ele mais 1 é o quê? É um 1 implícito que não foi armazenado. Tá? Isso tem implicação o quê? Eu consigo representar um número a mais, mesmo eu tendo, por exemplo, precisão simples, eu tenho 23 bits. Como eu tenho esse 1 implícito não armazenado, eu vou armazenar 24 bits. Tá? Então, quando vê esse mais 1 é o quê? É um 1 implícito que não foi armazenado no padrão. Tá? Quando o número foi normalizado, ele foi normalizado dessa forma aqui. Tá? Então, quando a gente falar IEE, o número é normalizado dessa forma. Tá? Quando a gente falar outras formas de representação, a não ser que a forma defina o padrão específico, tá? O número é normalizado utilizando 0,1. Tá ok? Então, essa é a razão de existir daquele 0,1 ali. Tá ok, Antônio? Espero que tenha conseguido responder sua dúvida. Aqui só continuando, aquela questão da ordenação, tá? A representação do expoente em bias, tá? Como eu não tenho expoente negativo, tá? Ou seja, o meu menor número mais negativo vai ser tudo 0, tá? E o meu expoente mais positivo eu vou ter tudo 1. Então, para mim fazer a ordenação por esse expoente é extremamente simples. Em termos computacionais é muito fácil fazer essa comparação aqui, tá? Se um expoente é maior ou menor do que o outro ali, tá? Isso tudo foi pensado lá onde montar o padrão, justamente facilitar essa questão de ordenação, tá? De números ali em ponto flutuante. A representação, tá? Vamos ver como o IEE trata isso aqui bem especificamente ali. O expoente lá vai ser sempre chamado de E, tá? Que é da forma de representação normalizada. Ele pode ser positivo ou negativo, tá? Mas como ele não é armazenado em complemento de 2, tá? Eu sempre vou ter um número positivo representado. Então, o meu padrão de bits vai sempre representar um número positivo. Aquele padrão de bits não é o valor do expoente, tá? Eu tenho que fazer a conversão dele, tá? Utilizando lá a representação em excesso para achar o valor do meu expoente, tá? Porque senão, se eu pegar o valor direto, só fizer a conversão do binário para decimal, eu vou ter um valor errado. Tá? Eu tenho que fazer a conversão dele antes ali. Tá ok? Como é que funciona toda essa questão por excesso? Tá? O valor por excesso, a regra geral, como é que eu vou achar o valor do excesso? Tá? A fórmula geral é isso aqui. É 2 elevado a n menos 1 ali também. Tá? Por exemplo, caso float, por que eu vou ter o 127? Porque é 2 elevado a 8 menos 1, que isso vai dar 2 elevado a 7 menos 1, que dá 128 menos 1, que é igual a 127. Tá? Esse n é o quê? É a minha quantidade de bits que eu tenho, tá? Para representar ali o meu expoente. Tá? Então, se algum exercício cobrar alguma coisa, eu tenho 10 bits para representar o meu expoente, você vai fazer o cálculo como? Aqui, 10 menos 1, 9, tá? Que vai dar lá 511 lá, para armazenar isso. 10, 2 elevado a 9, 512, menos 1, 511. Vou ter 500, meu valor do excesso é 511 ali, tá? Então, isso é diretamente ligado ao quê? A minha quantidade de bits, tá? Que eu tenho ali. Isso vai impactar o quê? Como eu falei, não tem valores negativos, tá? Então, o valor representado lá no meu padrão de bits, quando eu olhar para o número lá em ponto flutuante, ele vai estar entre o quê? Entre 1 e 254, tá? Ou 0. Na verdade, tem o 0 também lá, se tiver tudo 0, é um número mais negativo, tá? E o meu valor do expoente real, tá? Que é o valor da quantidade de casas decimais que eu vou andar no meu número. Ele vai estar entre menos 126 e 127, tá? Ou seja, isso aqui que define o quê? O tamanho do meu número. Tá? Ou seja, eu tenho um número, por exemplo, positivo com no máximo 127 casas decimais. Tá? Ou negativo com menos 126 casas decimais ali.
tá? Por exemplo, tivesse aqui 0,125 zeros aqui e o 1 aqui no final, tá? Seria o meu menor número negativo lá que eu conseguisse representar, tá? Isso ia representar o quê? 1,0 vezes 2 elevado a menos 126. Transformando isso aqui para uma notação científica aqui em número binário aqui, seria isso aqui, tá? Então esse é o meu valor, meus limites ali que eu tenho para representar, tá? Se eu tiver um expoente fora desses números, o que eu vou ter? Eu vou ter algum erro. Ou de underflow ou de overflow. A gente vai ver as especificidades de cada um, tá? Ou seja, por quê? Eu estou fora, eu não posso ter um expoente aqui menos 127. Tá? Por quê? O meu padrão não suporta, eu não tenho como fazer esse cálculo ali depois, tá ok? O meu padrão doble, tá? Como eu tenho 11 bits, tá? Eu vou ter o quê? 1023, meu valor de excesso é 1023. Então, esse valor que eu tenho que usar nessa fórmula aqui geral, tá? Ou seja, esse valor aqui representado por bias, são esses valores aqui, ó. Tá? Ou qualquer outro que seja calculado por essa fórmula, tá? 2 elevado a menos 1, menos 1, tá ok? O dobro de 1 a 2046, e meu expoente vai estar de menos 1022 a 1023, tá? Esses são os valores máximos ali dos meus expoentes. Ou seja, isso reflete o quê? Minha quantidade de vírgulas que eu tenho dentro do número, tá? Só relembrando, o meu expoente representa a minha quantidade de vírgulas que eu desloquei, tá? Seja para a esquerda ou seja para a direita dentro do meu número ali, tá? Eu vou pegar meu número normalizado e vou aplicar essa quantidade de vírgulas para achar o meu número representado ali, tá? A fórmula geral para me achar meu valor do meu expoente, tá? Que é o valor do meu expoente real, o valor da minha quantidade de casas decimais que eu vou andar, é o valor da expressão, tá? Isso aqui às vezes pode ficar meio confuso, podia chamar de... Eu usei X porque está lá no padrão dos autores, utiliza a mesma coisa, tá? Isso aqui é o padrão de bits que está armazenado, tá? Então eu vou pegar aquele valor, converter para decimal e vou subtrair de bias. Aí eu vou achar o quê? O meu valor do meu expoente, tá ok? Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, se o X for 1, ou seja, eu tenho 1 representado. Dentro do meu padrão de bits lá, precisão simples, eu tenho 1 representado, tá? Eu vou ter isso aqui, eu tenho 8 bits, 3, 4... Ou seja, o meu expoente está lá. Dentro do meu número, está isso aqui, tá? Eu tenho 1 representado aqui. Quando eu for fazer esse cálculo aqui, meu expoente vale 1, 1 menos 127, menos 126. Então, o valor real do meu expoente é menos 126, tá? Então, perceberam? Se eu pegar só esse valor e considerar isso aqui como o meu valor do meu expoente, sai totalmente errado o resultado, tá? Não há uma fórmula direta de a gente fazer esse cálculo. Tem que jogar dentro da fórmula ali e fazer aquilo ali, tá ok? Outros exemplos, se o expoente for 127, eu vou ter lá meu resultado vai ser 0, tá? Ou melhor, se meu valor armazenado, né, for 127, o meu expoente vai ser 0. E se eu tiver aqui, por exemplo, o valor representado 255, eu vou ter ali 98 ali no meu valor do meu expoente, tá? Ou seja, ter que andar com a minha vírgula 98 casas para a direita, tá ok? Que é um valor positivo. Então, falou em excesso, vocês têm que lembrar dessa fórmula aqui, fórmula geral, tá? Como é que eu vou achar o valor do meu expoente? É o valor que está representado lá no padrão de bits menos o valor do bias ali, ou seja, o valor do excesso, tá? Que esse valor do excesso é dependente da minha quantidade de bits que eu tenho para armazenar o meu expoente, tá ok? O valor do excesso, o modelo geral, tá? É isso aqui, eu posso até jogar aqui e fazer direto. Esse valor do expoente menos o bias. Eu vou achar o meu valor ali que eu deveria ter, tá? Lembrando que está expoente o valor representado lá dentro do meu padrão, tá? Precisão simples, é o valor menos 127, precisão dupla menos 1023, tá? Eu sempre coloquei esses dois padrões aqui que são normalmente que tem visto mais utilizados, tá? Cai em questões de prova, tem sempre cair esses dois padrões aí, tá? Mas a regra geral se aplica a qualquer outro padrão, seja lá qual a quantidade de bits que for, a implicação vai ser a mesma coisa, tá? Só vai mudar o valor final lá do expoente. Se eu pegar lá o outro que for 15 bits, só vai mudar ali o final, vai dar 16.000 e
16 mil e alguma coisa, se for lá a precisão estendida, tá? Que vai dar 2 elevado a 15 bits, 2 elevado a 14, mas 16 mil e alguma coisa lá, e uns quebradinhos que vai ser o valor final lá, tá? Mas no geral, é isso aqui, a gente olhar para o número e ponto flutuante, a gente vai ter isso aqui representado, tá? E com essas informações a gente consegue chegar no resultado final ali, tá ok? A mantice, senhores, antes de a gente falar da mantice, são 10h30, tá? Vamos fazer o nosso intervalo previsto.